Muito boa noite, graça e paz da parte do nosso bom e eterno Deus. Louvamos ao Senhor pela sua vida, você que já está com a gente, você que está chegando agora nesse início de tempo de celebração ao nosso bom e eterno Deus. Glória a Deus por sua vida. E eu já quero adiantar aos irmãos que daqui a pouco a gente já vai começar a pregar. A mensagem hoje começa um pouco mais cedo. A mensagem hoje começa daqui a alguns minutos, então fique atento, a dinâmica da reflexão ela será um pouco diferente. Nós estamos vivendo aí os últimos momentos, ou os últimos minutos, do que seria o nosso mês da família, esse mês de maio, mês que nós disponibilizamos os estudos, incentivamos a campanha de oração, incentivamos esse culto doméstico nos lares. Então, louvado seja Deus, e nós queremos também, nessa noite, dedicar uma mensagem com base nesse tema família, e nós convidamos a você o mais rápido possível, incentive as pessoas para que elas já se acheguem, para que ninguém possa pegar a mensagem pela metade, tá bom? Deus abençoe sua vida. O nosso convite para que você se inscreva no canal, essa tarjazinha vermelhinha embaixo que não me inscreva-se, clique nela, ative as notificações. Nós temos aí tido bastante pessoas se inscrevendo no canal, e o incentivo também a você, o mais importante, compartilhar essa mensagem, compartilhar esse culto online, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer a Ele, porque Deus tem sido muito bom. Quantas vezes aqui em Tarantim, alguns momentos tensos, em relação à falta de chuva, falta de água, e de fato 2020 a gente não tem do que reclamar a respeito disso. Vamos colocar diante do Senhor pessoas que sofrem, pessoas que vivem em tempo de luto. Vamos orar pela família do nosso irmão, do nosso amigo Pedro. Vamos clamar a Deus para que o Senhor traga consolo e conforto naquela casa, um tempo muito difícil. Vamos clamar ao Senhor pela vida das nossas famílias nessa noite. Oremos, falemos com o Senhor. Pai de toda bondade, Pai de toda misericórdia, Pai de toda graça, Senhor, te buscamos agora, oramos, porque a gente eleva os olhos para os montes e a gente não vê nenhum outro socorro, senão o Senhor. Ó Deus, o nosso socorro vem de Ti. Socorre, Senhor. Socorre a família do nosso amigo, o irmão Pedro, Senhor, que vive esse tempo de luto, de angústia, de tristeza. Pessoa querida dessa cidade, família do Senhor, Ailton também. Deus, em nome de Jesus, a gente ouve aí pelo carro de som, sempre notícias de alguém sendo velado, enterro de alguma pessoa, e nós oramos, Senhor, oramos para um tempo de conforto na vida de cada uma delas. Deus, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, entregando diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja. Entregamos diante do Senhor agora as famílias que não fazem parte da nossa comunidade. Que a Tua bênção alcance todas elas no nome poderoso de Jesus. Repreenda, meu Deus, toda e qualquer ação do maligno, ó Deus, querendo separar esse casal, Pai, esses filhos que não entendem a vontade, o desejo, a orientação dos pais. Entra com providência nessa casa, Senhor. Pai, nós oramos gratos ao Senhor por esse meio que temos de comunicar as Tuas verdades. Nos guie em toda a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar, nós vamos bendizer, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. O nosso ministério de louvor sempre aqui, de forma generosa, nos abençoando com louvores que possam edificar nossas vidas, nos fazer pensar na grandeza de Deus e nos conduzir a um tempo de adoração a Ele. Cantemos, bendizemos o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus.
Senhor e ungido de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, nós já vamos iniciar nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. E aí você pode pensar, pastor, por que a pregação começou mais cedo? Porque nós queremos apresentar uma dinâmica de mensagem, de culto diferente hoje. E eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Por favor, se você pode agora acessar uma Bíblia por meio aí de algum aplicativo no celular, faça isso. Se você tem as Escrituras próximo de você, faça também, porque é necessário que a gente acompanhe essa mensagem, os textos que nós estaremos lendo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Como disse, quero trazer uma mensagem com um tema, com um conteúdo familiar. E quando você abre aí a Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 22, você vai observar que a partir desse verso 22, Paulo nos oferece orientações que é uma espécie de ética da família cristã. Paulo ele vai tratar de como a mulher deve se relacionar com o marido. Depois Paulo vai falar de como os maridos devem se relacionar com as suas esposas. E por fim ele vai tratar da relação filhos e pais, pais e filhos. E então nós vamos ler os textos que nos são oferecidos. A gente vai ter as explicações, as aplicações, mas eu quero fazer isso de forma alternada. Eu vou tratar de um ponto da mensagem, o Ministério de Louvor, logo após esse primeiro ponto, adora o Senhor com o hino, depois volta para mim, eu trato do segundo ponto da reflexão, eles mais uma vez estarão intercalando os pontos da mensagem com hinos de louvores a Deus, que tratam também do aspecto familiar também. Então eu quero convidar você para esse tempo de leitura do verso 22 ao 24, o texto bíblico vai dizer assim: mulheres, sujeitem-se, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Em tempos de feminismo muito latente no nosso tempo, esse texto bíblico pode ser entendido de forma equivocada, pode ser visto com uma certa estranheza,
mas eu quero propor uma reflexão que nos leva a pensar de forma diferente esse texto. Porque em tempos de conquista das mulheres, em tempo que se fala de muita igualdade entre homens e mulheres, em termos de voto, em termos de salários, em termos de tratamento, então talvez esse texto pode ser observado com muita estranheza, mas eu quero logo, talvez aqui, desmistificar ou até mesmo trazer a vocês uma clareza em relação ao texto. Porque Paulo aqui, ele não, repito, Paulo não trata do domínio ou total controle do marido sobre a sua esposa. Paulo, ele não trata de um controle ditador. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Paulo não trata desse tipo de liderança, liderança dominadora, liderança ditatorial, não. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer logo em seguida que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sendo assim, entende-se que essa liderança não é essa liderança de domínio, não é essa liderança que extrapola limites, não é liderança nem tampouco ditatória, mas é uma liderança com base no amor e no respeito. Então, quando lemos Efésios capítulo 5 e verso 22, entendemos que Paulo não está tratando de um domínio do marido sobre a esposa. Segundo lugar, Paulo também não trata da superioridade do homem para com a mulher. Paulo não está tratando aqui de superioridade masculina. Paulo não trata desse assunto. Infelizmente, hoje, lendo um comentário bíblico, um pastor, ele, inclusive muito conhecido no Brasil, ele, em seu comentário sobre esse texto, ele vai dizer que aqui, nesse texto, Paulo fala de uma ligeira superioridade do homem sobre a mulher. Eu não percebo dessa forma. Porque o próprio Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que em Cristo não há homem nem mulher. O que Paulo está dizendo é que diante de Deus todos somos iguais. Não, então Paulo não trata de superioridade. O homem como um ser superior à mulher, de forma nenhuma. O Criador nos vê como iguais. Não há superioridade, mas sim igualdade. Por isso, cabe uma crítica aqui ao machismo, algo tão comum no nosso tempo. Homens que se vê superiores a mulheres, homens que entendem que existem coisas que são atribuídas às mulheres e não aos homens, homens que criam seus filhos de forma machista, onde o menino pode, mas a menina não pode. O menino, ele tem toda a liberdade, mas a menina é tratada com um pouco mais de restrição. O que é isso? Cultura machista. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente pode ser também conduzido a uma falsa percepção. Então, Paulo não trata de superioridade. Paulo não trata de domínio do homem sobre a mulher. Sabe do que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando de papéis. O papel da esposa na família. O papel do marido na família. Papéis. O papel da liderança do homem numa casa. E é verdade que, às vezes, algumas mulheres reclamam porque os seus maridos não exercem esse papel de liderança. Eles, por algum motivo, se esquivam dessa responsabilidade de liderança. E aí talvez alguém pode pensar, mas existem algumas mulheres exercendo esse papel. Sim, porque às vezes alguns homens, alguns maridos, abriram mão desse papel de liderar a casa. Agora, é preciso que se pense também
que, mesmo que é dado ao homem esse papel de liderança, é preciso que se entenda que não quer dizer que o homem tem que tomar todas as decisões ou que o homem tem que impor todas as suas vontades e que a mulher simplesmente diga sim para tudo. Não é isso. Não quer dizer que o homem tome decisões sem diálogo ou de forma egoísta. A liderança do lar entregue ao marido, ao homem. Porém, eu entendo que essas decisões não devem ser tomadas de forma sozinho. Se fala muito de decisões monocráticas, né? Uma decisão só. Não. Mas eu entendo que a liderança de uma casa pode ser o que eu ouvi um pastor um dia compartilhar sobre isso como liderança compartilhada. Liderança compartilhada. O homem lidera, mas ele lidera junto com a esposa. Decisões, conversas, diálogo. E em meio ao diálogo as decisões são tomadas. E não, porque eu sou o líder, porque eu sou a cabeça, eu imponho as coisas de forma nenhuma. Não é isso que o texto bíblico, não é isso que a doutrina bíblica nos ensina. Então a minha oração é que maridos e esposas juntos possam dialogar e decidirem. Então que o Senhor nos abençoe e que a gente pense nisso. Que a gente pense sobre uma liderança compartilhada. Que a gente pense sobre exercer o papel de líder, exercer a liderança, porém, não a liderança dominadora, não uma liderança que escraviza, não uma liderança que dita, mas uma liderança que serve, uma liderança que ama, uma liderança que compartilha decisões. Que o Senhor nos abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Muito bem, falamos dessa atitude, né, de submissão, mas também dessa liderança, desse aspecto dessa liderança do marido na casa.
Mas o verso 25, tratando de forma bem específica em relação aos maridos, diz assim, verso 25 ao verso 31 do capítulo 5 de Efésios. Tratemos agora dessa responsabilidade ou da responsabilidade do marido ou dos maridos para com a esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Verso de número 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Verso 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eu entendo que é dado ao homem uma responsabilidade muito mais difícil, uma responsabilidade bem mais elevada, diria que uma responsabilidade até mais radical do que é dado à esposa ou às esposas. Porque o texto vai dizer assim, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Ok, mas quando trata da responsabilidade do homem, é dito, maridos, vocês devem amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Então, se a gente pensa a forma que Cristo amou a igreja, se a gente pensa no que é o amor de Jesus para com a igreja, para com aqueles pelo qual ele se sacrificou, e a gente pensa que dessa forma a gente deve amar as nossas esposas, eu confesso a vocês que estão aqui na sala nessa noite, a vocês que estão aí do outro lado dessa tela, eu digo a vocês que eu fico constrangido quando eu penso que o mandamento de Deus para a minha vida é que eu ame Tatiane como Cristo amou a igreja, ou como Cristo ama a igreja. Então, pegando aqui os homens aqui da sala, Roberto amar a Daiane como Cristo amou a igreja, Gerson amar Rosângela como Cristo amou a igreja. E então, pense você que nós estamos diante de uma missão elevada, radical, que nos constrange, que a gente mede, né? A gente sabe o quão grande é o amor de Jesus, e quando a gente pensa no como nós amamos a esposa, a gente pensa assim, poxa, a gente está distante disso aqui. Agora, para ser mais prático, como é que Cristo amou a igreja? Porque a ordem bíblica é, maridos, amem as esposas, como Cristo amou a igreja. Aí alguém pergunta, mas como Cristo amou a igreja para que eu, então, ame a minha esposa de tal forma? A resposta é, Jesus amou a igreja de forma sacrificial. Então, o amor que os maridos devem devotar à esposa é amor sacrificial. Porque Paulo vai dizer, amem maridos, as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós estamos falando de amor sacrificial. E aí, uma crítica, né, que algumas esposas fazem aos maridos. Você é muito bom para com os de fora. Você é muito pronto para atender os de fora. Você é muito ligeiro para atender os de fora. Mas quando o assunto é os de dentro da casa, os filhos, você é lento. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Porque o convite é que nós venhamos viver o amor para com as esposas de forma sacrificial. E aí Jesus
ou melhor, Paulo, ele vai nos apresentar um outro exemplo do amor do marido para com a sua esposa. Ele vai nos apresentar um outro exemplo de como deve ser esse amor. E esse exemplo está no verso 28, que diz assim: olha, vocês já sabem que devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Agora, eu digo mais a vocês. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Paulo vai dizer: ninguém odeia o próprio corpo. Pelo contrário, a gente cuida do corpo, a gente nutre o corpo. Paulo está dizendo, assim como vocês cuidam do próprio corpo, nutrindo, assim como vocês cuidam do próprio corpo, vocês devem cuidar das esposas. Então, amor sacrificial e cuidado. Aí Paulo vai dizer assim, vocês devem cuidar das mulheres, das esposas, como cuidam do próprio corpo. E Paulo vai dizer mais assim, eu quero lembrar vocês são um corpo só. Porque o que é que o Criador disse no Gênesis? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, se a gente não faz o mal ao nosso próprio corpo, muito pelo contrário, cuida dele, então Paulo vai dizer que vocês também cuidem das vossas esposas. Então, maridos, que missão desafiadora, mas nos lancemos aos pés do Senhor e que Ele nos ajude a viver esse nível de sentimento elevado, que a gente de fato venha apresentar os nossos corações diante do Senhor e a gente venha pedir, Senhor, o meu amor para com minha esposa está assim, o meu sentimento para com minha esposa é esse, mas a ordem bíblica é algo mais elevado, que o Senhor me ajude a viver um nível de amor mais elevado, semelhante ao que Cristo ministra à sua igreja. Deus abençoe nossas vidas. Vamos adorar. Não é bom estar sozinho, sem ninguém pra estender a mão. Companheiro, bom amigo, que entende o meu coração. Um abraço, um olhar, um constante acreditar. É tão bom amar. Quando chega os problemas,
falamos da relação conjugal, maridos, esposas, maridos, e agora pais e filhos. Eu deixo o capítulo 5 e vou para o capítulo 6 de Efésios. Efésios capítulo 6, nós temos aqui uma divisão de capítulos na Bíblia, mas a gente entende que Paulo ele escreveu um texto corrido, e a gente vai agora aqui para essa orientação de Paulo, para essa ética de Paulo, familiar ainda, tratando agora da relação dos filhos para com seus pais. O texto bíblico diz assim, Efésios 6, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Verso 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha como a gente pode aqui deixar esse texto um pouco mais pedagógico e mais claro. Porque aqui Paulo ele trata de duas responsabilidades dos filhos para com os pais. Duas responsabilidades dos filhos para com os pais. E depois Paulo ele trata de duas consequências dessas responsabilidades, da obediência dessas responsabilidades. Então, em primeiro lugar, a primeira responsabilidade dos filhos para com os pais, obediência. Filhos, obedeçam a seus pais. Obediência. Mas Paulo vai dizer mais, obedeçam os seus pais no Senhor, ou seja, a natureza da minha obediência aos meus pais está em Deus. A natureza da minha obediência, a natureza da minha submissão, a origem dessa minha submissão está em Deus. Eu entendo que Deus é o Deus criador, eu entendo que Deus é um Deus de vontade, e a vontade de Deus é que eu seja submisso e obediente aos meus pais. Então, em primeiro lugar, obediência. Em segundo lugar, honra. Honra teu pai e a tua mãe. Aí tem uma coisa que a gente precisa entender. Honrar pai e mãe é mais do que obediência. É algo mais elevado. Muitas vezes, quando a gente lê esse texto bíblico, que tem origem lá no Êxodo, no capítulo 20, a gente pensa assim, honra pai e mãe para que prolongue seus dias na terra. A gente pensa que essa honra é obediência. Não, é mais do que isso. Honrar pai e mãe é devotar aos pais, é dar aos pais todo o sentimento e todo o valor que eles merecem. É mais do que honrar. Tem muito filho que está assim, eu honro meu pai e minha mãe porque eu obedeço. Você obedece, mas não ama. Você obedece, mas não é grato. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Honrar pai e mãe é devotar a eles todo o sentimento e todo o valor que eles merecem. Bem, se você é obediente e você honra nessa profundidade maior do que obediência, como consequência, Paulo vai dizer, mediante a obediência ou abraçar dessas responsabilidades, duas serão as consequências sobre a vida dos filhos. Primeiro, verso 3, tudo te ocorrerá bem. Que interessante. Paulo está dizendo que há grande possibilidade das coisas darem certo na vida de filhos que obedecem e que honram seus pais. Não é uma regra. Não é uma regra. Não vai ser obediente, tudo vai dar certo. Mas entende-se que filhos que obedecem pais, filhos que honram seus pais, o próprio Deus se responsabiliza em fazer com que esse filho viva de forma próspera, de forma que suas ações, suas atitudes, suas decisões encaminhem para o bem. Em segundo lugar, Paulo vai dizer, olha, se o filho abraça as responsabilidades, ele viverá mais, para que tudo lhe ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos obedientes vivem mais. Quantos são os testemunhos, mesmo eu
novo, eu sei que tem muita gente com mais idade do que eu, mas quantos filhos desobedeceram seus pais e tiveram suas vidas ceifadas, partiram para a eternidade muito cedo. Por quê? Desobediência. Não vá, não faça, não ande com fulano de tal, caminhe nessa direção. E por conta dessa desobediência, eles não viveram tudo que poderiam viver. Então, honrar e obedecer. E se a gente vive isso, a gente tem grande possibilidade de viver uma vida mais assertiva, uma vida que as coisas ocorram de forma mais positiva e sim, de viver um longo tempo sobre a terra. Bem, eu tratei das responsabilidades dos filhos para com os pais. O verso 3 fala das responsabilidades dos pais para com os filhos. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Interessante, olha só. Pais, não irritem seus filhos. Pais, cuidado com os excessos. Pais, cuidado com o tanto que você grita. Pais, cuidado com o tanto que você reclama. Pais, cuidado com o tanto que você bate. Pai, cuidado com essa educação tão regrada de, às vezes, colocar o filho dentro de uma gaiola. Cuidado! Cuidado com esse alto nível de exigência, que ele seja bom em tudo. Cuidado! Cuidado, pais. Cuidado, não irritem os seus filhos. Não provoquem, pais, a ira aos seus filhos. É verdade, Roberto, é verdade, Keu, é verdade, Gerson e Tatiane, que tem muitos filhos que provocam os pais. Mas você já parou para pensar que tem pais que provocam os filhos? Pais que pirraçam os filhos? Isso não é bom. Isso não é bom. Agora eu quero falar da minha classe. Vocês já perceberam o número de filhos de pastores desviados do Evangelho? Já percebeu? Eu tenho muitos amigos pastores. E eu conheço muitos pastores que os filhos não querem mais saber de igreja, não querem saber mais de religião, não querem saber mais do Evangelho. Sabe por quê? Porque os pais colocavam sobre eles um fardo, uma exigência de um exemplo tal que eles deveriam dar na comunidade. Olha, você é a filha do pastor, então você não pode fazer isso, você tem que fazer dessa forma, você deve agir assim. Olha, filhos, você é o filho do pastor, você não pode fazer isso, você não pode agir dessa forma. Eu sei de pais que espancaram seus filhos, pais pastores que bateram muito nos filhos, porque na hora da pregação o filho estava conversando, ou porque havia algum tipo de deslize em relação às tradições da igreja, ou às ordenanças bíblicas. Filhos que foram traumatizados. Pais, não provoquem a ira os nossos filhos. Diante de tantos testemunhos, é por isso que hoje a minha criação em relação a Fernanda, de forma nenhuma, não é, em nenhum momento, nunca foi uma criação onde ela deveria ser a super adolescente da igreja. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu respeito as limitações dela, eu respeito a espiritualidade dela e dessa forma a religião, a fé se torna algo mais leve. Bem, sobre esse assunto, Paulo ele repete esse assunto em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 21. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 21, Paulo diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Olha que interessante, pai, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Por que muitos filhos desanimados da fé? Por que muitos filhos desanimados quanto ao futuro? Por que filhos tomados de complexo de inferioridade? Por que filhos tomados de desânimo em relação a qualquer coisa?
porque o pai não tem uma palavra de ânimo, porque o pai não tem uma palavra de elogio, porque o pai não tem uma palavra que acolhe, a mãe também não. Resultado? Desânimo, sem perspectiva, não vislumbra nada, uma imagem muito equivocada e muito pessimista a respeito de si mesmo. Porque muitos meninos que não querem mais saber da igreja e depois o pai fica perguntando, eu não sei por que esses meninos não querem ir mais para a igreja, por que não querem ir mais? Porque irritava, provocava uma correção exagerada. E depois quando o menino completou 17 ou a menina 18 anos não quer mais saber. Então a gente precisa pensar nisso. A Bíblia é um livro extraordinário, a gente precisa ler a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida, que a gente pense a respeito dessa nossa missão como maridos, como pais, mulheres, essa missão de esposa, de mãe, ou filhos, né? Nesse papel familiar no lar, como você trata, olha, enxerga os seus pais. Quantos filhos ingratos que não conversam, estão de mal com o pai, com a mãe? Isso é absolutamente ridículo. Eu convido a você, restaure a aliança, restaure o relacionamento com o seu filho, restaure o relacionamento com a sua filha, restaure o relacionamento, você filho, você filha, restaure o relacionamento com os seus pais, que temos uma família mais unida, que temos uma família que segue ali as diretrizes da palavra de Deus. Obrigado a você que ficou com a gente todo esse tempo. Obrigado a você que atentou para a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua companhia virtual. Obrigado. Quarta-feira, às 19h30, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos mais uma vez. A gente encerra com mais uma canção ministrada por nosso Ministério de Louvor, que de forma generosa, submissa à vontade de Deus, abençoa nossas vidas essa noite. Fique com Deus, tenha uma boa noite. Estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão e a nossa fé cresça de grão em grão. Nos cuida de santidade, sabedoria e sua